Existe uma coisa que ninguém conta sobre crescer. Durante anos, parece que existe um caminho claro. Você entra na escola, passa de ano, termina os estudos e sempre tem alguém do seu lado dizendo qual é o próximo passo. Mas, em algum momento, isso acaba. E é nesse momento, começando a fase adulta, que muitas pessoas começam a se sentir perdidas. Não porque algo deu errado, mas porque ela percebe que agora ela não tem mais o mapa do qual caminho ela deve seguir, ou aquela indecisão de qual caminho deve ser escolhido. E o que acontece na vida é que não existe um mapa dizendo qual carreira você deve escolher, quando mudar de cidade, quando começar algo novo e como saber qual é o caminho certo. E talvez uma das maiores dificuldades da vida adulta seja você caminhar sem ter referências claras. E na vida, ninguém te avisa quando um roteiro vai acabar. E na verdade, é aí que a vida começa. A gente cresce acreditando que as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Que existe um grupo de adultos em algum lugar que sabe todas as respostas. Mas a questão é que agora nós somos os adultos. E quando você observa de verdade, você percebe que a maioria das pessoas está só improvisando. Arrumando uma maneira de se virar nesse mundão. Tomando decisões com as informações que tem em mãos. Errando, acertando, corrigindo, melhorando. E assim com o tempo, também vai mudando de direção. E aí a gente vai descobrindo o caminho enquanto caminha. A ansiedade que a gente sente quando não sabe para onde ir tem muito a ver com uma comparação que é, no fundo, impossível. Porque você está comparando a sua estrada com outra pessoa que começou em um outro lugar, com outras histórias, com outros desafios, com outro ponto de partida. A vida não é uma corrida em uma pista única, onde todo mundo larga ao mesmo tempo e chega no mesmo lugar. Cada pessoa está desenhando o seu próprio mapa. E quando você entende isso, alguma coisa dentro de você muda completamente. Você não está atrasado, você está apenas numa estrada diferente. E essa distinção muda tudo. A respeito disso, eu vou contar uma história de quando eu decidi ir para Byron Bay. Eu atualmente moro na Austrália e eu estava pensando em passar o meu aniversário nesse lugar, porque é um lugar muito turístico, muito lindo. Muitas pessoas vão para lá para aproveitar as férias, para conhecer pessoas novas. É um lugar destinado a viajantes. Eu estava planejando ficar em um hostel por 3 dias. 2 dias antes do meu aniversário, eu estava no meu computador, na tela de fazer a compra, apenas ali pensando, faço ou não agora essa compra? Vou esperar mais um pouco? Vou fazer o quê? Eu não vou? Ou vou de avião? Eu estava nessa indecisão, porque tinha 2 possibilidades que eu poderia fazer. Uma era dirigir até o local e a outra era pegar também passagens aéreas para eu chegar lá. Dirigindo seriam quase 800 quilômetros. De avião seria um pouco diferente a dinâmica que eu me organizaria para ir, porém eu estava muito afim de fazer essa aventura, que era dirigir sozinho por todos esses quilômetros e viver essa experiência da viagem, de ir parando nos lugares, conhecer as praias, parar para tomar um café. O que eu sentisse de fazer, eu queria fazer. E por isso que eu demorei tanto para tomar a decisão de clicar e comprar a hospedagem. Então eu fiquei um tempinho nessa decisão, mas alguma coisa dentro de mim pedia, vai, clica nesse botão, clica nesse botão. E uma outra coisa ficava com medo, insegura de tomar essa decisão, porque eu não sabia o que iria acontecer. Seriam muitas horas dirigindo e era a primeira vez que eu ia fazer isso na minha vida. E ainda sozinho, ou seja, seria uma aventura na qual eu não sabia qual seria o resultado. Mas coisas incríveis aconteceram depois que eu cliquei no botão e comprei a minha hospedagem. No mesmo dia, eu comecei a organizar as coisas que eu levaria para esse lugar, a minha mala, os lanches que eu ia fazer no meio do caminho para eu chegar lá. Enfim, organizei tudo que eu precisava ali para essa experiência. E foi incrível. Eu fui parando nos lugares, tomava café, curtia as praias, via coisas diferentes. Parecia que eu estava vivendo um sonho realmente. E eu dirigi até o local. Se eu fosse direto sem parar, provavelmente eu gastaria umas 8 horas. Mas sem parar para abastecer, sem parar para usar o banheiro, sem parar para comer. Então, o meu planejamento era ir parando mesmo, com calma e vendo os lugares, conhecendo os lugares. No caso, era para eu fazer 8 horas, eu fiz 12 horas de viagem. Mas foi maravilhoso. Só que quando eu cheguei nesse lugar, eu estava tão cansado que eu só tomei um banho
e eu já fui dormir direto. Tinham várias beliches lá, eram 7 pessoas no mesmo quarto, então muito engraçado assim, mas só eu tava no quarto porque o pessoal tava tudo lá curtindo, passeando, mas eu tava tão cansado que nesse dia eu decidi só ir dormir mesmo e curtir o próximo dia. No dia seguinte já era o meu aniversário e eu só falei com o universo: traz aquilo que você tiver que trazer, que seja uma coisa incrível, eu estou aberto aos presentes que você pode me trazer. E foi assim que eu comecei meu dia. Recebi muitas mensagens, respondi mensagens também, e eu decidi curtir esse dia. Eu fui pra praia, liguei pra minha mãe, pra minha irmã, depois eu fui pra academia, curti, almocei, depois fui descansar um pouco, e aí encontrei uma galera que tava lá, nesse lugar que eu tava hospedado. Comecei a conversar com eles, e nessa conversa eles já estavam combinando de ir pra um pub, eu fui junto com eles, e nessa mesa que eu tava ali com a galera, tinha pessoas da Nova Zelândia, pessoas da Inglaterra, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Austrália, pessoas de outros estados da Austrália, então foi uma coisa assim incrível e eu era o único brasileiro ali. Foi uma experiência maravilhosa, eu senti ali como se fosse um presente que eu tivesse recebido. Eu curti mais um dia em Byron Bay, fui pra cachoeira, fiz hiking, andei por algumas trilhas também. No meu último dia lá, eu ia encerrar minha hospedagem, eu falei, bom, vou voltar dirigindo direto para casa para descansar. Só que eu tinha ainda alguns dias livre. E aí no meio do caminho eu decidi entrar em outro lugar, em uma outra cidade. Eu falei, pô, vou entrar em Nambucca Heads. Eu achei lindo assim o lugar. Eu falei, vou dar uma parada aqui para ver como é que é. E acabou que eu fiquei lá 2 dias inteiros. Foi incrível, lugar maravilhoso. Sinto saudade de ir lá, pra você ter uma ideia. E no próximo verão, com certeza, eu vou me planejar para fazer essa viagem novamente e ir para esse lugar. Depois dos 2 dias, eu voltei dirigindo mais um pouco. E aí eu parei em outra cidade, que se chama Foster. Lá eu fiquei mais um dia. Aí eu aproveitei também esse lugar, aproveitei a praia desse lugar, aproveitei para fazer trilha. Foi maravilhoso. E aí depois disso, eu decidi voltar para casa. Então eu passei 3 dias viajando com o meu carro. Sabe o que é mais engraçado de toda essa história? É que ela não existiria se eu não tivesse apertado aquele botão de comprar. Aquele clique que faltava para eu confirmar a minha hospedagem. E é por isso que muitas coisas na nossa vida, primeiro a gente dá o passo e depois a gente descobre o que tem lá. Porque a vida não funciona ao contrário. A ideia de que nós não descobrimos o sentido da vida, nós o construímos. Ele não está esperando por você em algum lugar. Ele vai se criando enquanto você vive, escolhe, erra, recomeça. E isso muda completamente a relação que você tem com a incerteza. Porque se o sentido da vida é construído e não descoberto, não existe um caminho no qual você vai sair perdendo. Existe o caminho que você está fazendo. E ele só existe porque você está caminhando sobre ele. Tem uma imagem que eu gosto muito de usar para isso. Imagina um farol na beira do mar à noite. Ele não ilumina o oceano inteiro. Ele só ilumina o caminho pelo qual o barco tem que percorrer para chegar até lá. Clareza total sobre o futuro não é o que nos move. O que nos move é ter clareza necessária para dar o próximo passo. E talvez seja isso que estamos todos tentando encontrar. Não um mapa completo, mas luz suficiente para continuar a caminhar. Você não precisa enxergar o destino inteiro. Você só precisa de luz suficiente para dar o próximo passo. E a maturidade real na vida adulta não é ter todas as respostas. É aprender a se mover mesmo sem elas. É substituir a pergunta, estou no caminho certo, pela pergunta, estou me movendo de um jeito que faz sentido para mim? Porque o mapa que você está procurando, ele não existe ainda. Ele vai sendo desenhado enquanto você caminha. Então eu quero te deixar uma ideia. Se você está sentindo que está perdido, que não sabe para onde ir, que os outros descobriram algo que você ainda não sabe, talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja a expectativa de que deveria existir um mapa, porque ele nunca existiu para ninguém. As pessoas que você admira, que parecem seguras, direcionadas, também estão construindo o próprio caminho delas. A diferença é que elas pararam de esperar pela foto completa do mapa e começaram a dar os próximos passos. O mapa que você procura vai ser desenhado por você, com cada decisão, cada desvio, cada escolha feita por você. E às vezes você para em lugares que você não planejou, mas que na verdade deveria ser exatamente o lugar no qual você deveria estar. E talvez a pergunta mais sincera que você pode se fazer hoje não é: será que eu estou no caminho certo? Mas eu estou pelo menos andando? E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Valeu por ter assistido até aqui.